E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física, né? Hoje eu gostaria de tocar num assunto um pouco diferente, né? A gente, quando fala aqui sobre o processo ensino-aprendizagem, natação, processo de ensinar alguém a nadar, a gente fala muito, a gente acaba falando muito academicamente, né? E acaba falando sempre daquilo que dá certo, a gente dá as orientações daquilo que é mais eficiente, daquilo que a gente tem experiência e tal. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre começar a falar talvez das coisas que atrapalham o processo ensino-aprendizagem. O que que pode atrapalhar, o que que pode tornar o processo mais difícil e mais lento? Bem, tem várias coisas também, tem vários fatores também que podem fazer isso. Hoje eu gostaria de falar a respeito de um, e ele afeta principalmente os alunos adultos. Eu estou falando muito de adulto porque eu tenho muito aluno adulto, né? Mas alunos jovens, né? Criança é mais difícil. Criança é mais difícil porque a criança ela é bem mais nova do que qualquer professor. O professor tem sempre uma ascendência maior sobre ela. Mas a partir de adolescente para frente, o aluno chega para ter aula com alguma bagagem, né? Ou seja, aquele aluno que adaptou-se espontaneamente. Eu já fiz vídeos a respeito disso, né? Muito difícil ter um aluno zerado, né? Mas o aluno que já chega com alguma adaptação espontânea, já viveu muitos anos e já entra na piscina, ele mergulha, afunda, põe o rosto na água, dá umas braçadelas e tal, ele já tem alguma coisa assim. Ou então até alunos que fizeram aula quando eram crianças, né, também tem esses casos, e chegam para, depois de muitos anos, pararam as aulas, depois de muitos anos resolvem retomar. Então o aluno chega para retomar as aulas com você, para ter aula com você, mas ele já tem alguma bagagem. O que algumas vezes acontece, eu já vi acontecer, e já aconteceu comigo também, né? Não é uma situação muito gostosa, não. É o seguinte: o aluno adulto que se adaptou espontaneamente, através de vivências espontâneas, dicas do pai, do tio, do avô, alguém foi dando umas dicas, os amigos, ele foi lendo, vendo vídeos, essa coisa toda. Ou o aluno que quando era criança teve aula, ele tem muito apego emocional por esse aprendizado, ele tem muito orgulho dele, ele tem muito orgulho disso. Ele fala, não, professor, eu aprendi sozinho. Ele fala isso peito cheio. Eu aprendi sozinho, isso aqui que eu sei, aprendi sozinho. Às vezes o aluno dá até umas braçadelas alternadas de crawl, né, faz um pouquinho aquele nado Tarzan, às vezes de costas, tem até um nado costas razoável, porque costas não tem a dificuldade da respiração lateral, essa coisa toda. Então o aluno chega com muito orgulho. Quando você começa a dar aula, eu já também fiz um vídeo disso, você faz uma avaliação daquilo que o aluno sabe, daquilo que ele não sabe, as dificuldades. Quando você vai dar aula sobre aquilo que ele não tem nem noção, que ele nunca fez, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando você vai corrigir o que ele já sabe. Aí, muitas vezes, o aluno se sente melindrado, assim, ele fala, ah, mas isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei. E às vezes você fala uma coisa meio diferente do que ele faz, querendo corrigir o que ele aprendeu espontaneamente. Ah, aí você pisou no calo dele. Você está falando coisa diferente do que ele aprendeu, com muito sacrifício, do que o pai dele ensinou, o tio dele ensinou, o avô, alguém assim do gênero e tal. Você pisa no calo dele. E muito aluno fica impermeável, fica refratário às orientações. Pode parecer uma situação bizarra, né? O aluno está pagando aula e ser refratário às orientações. E é bizarro, mas acontece. Não é porque é bizarro que não acontece. O aluno simplesmente, não, mas isso aí eu já sei fazer. Não, mas essa abraçada, não, a abraçada que eu faço é essa. O aluno não aceita, tem dificuldade em aceitar. Os movimentos que ele faz, claro, ele faz também por causa disso, não faz só porque ensinaram. Tem até uma certa eficiência. Não tem a mesma eficiência do movimento que o professor está tentando ensinar. Não tem. Mas isso para ele pouco importa. Ele já sabe.
Ele não quer que você volte nisso, ele não quer que você faça isso. Complicado, né? Eu acho que aí os dois lados, tanto o professor como o aluno, tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque veja, para o aluno, imagina que você nunca foi na escola e você a duras penas aprendeu a escrever, a ler e a escrever. Não só o seu nome, mas sabe escrever alguma coisinha, sabe ler alguma coisinha, tá? E depois de uma certa idade, você resolve ir para a escola, fazer supletivo. Não sei se existe supletivo ainda, existe? Você vai para a escola, resolve ir para a escola. O professor na escola, ele não vai ensinar só matemática, ciência, geografia, história e tal. Ele vai ensinar a língua portuguesa também. Você vai falar, ah, mas eu já sei ler e escrever? Não, né? Você vai aprender língua portuguesa como se deve, né? Você vai aprender língua portuguesa corretamente. As concordâncias, colocação de vírgula, essas coisas que são muito importantes para a comunicação. É claro que com o que você já tem, você já se comunica. Bem ou mal, acaba se comunicando. Mas o professor vai organizar esse conteúdo, vai dar mais conteúdo para você, né? Vai dar o conteúdo correto, você pode ter aprendido algumas coisas com erros, algumas palavras com erros de ortografia, alguma coisa. O professor vai invadir esse conhecimento prévio para dar uma melhorada nele, para ele ficar no mesmo nível dos outros conhecimentos que ele vai aplicar também. Com a natação é a mesma coisa. Professor de natação, você entra lá já sabendo fazer, por exemplo, estilos alternados, crawl e costas. Bem ou mal, alguma coisa sai. O professor não vai só dar peito e borboleta, ele vai falar de crawl e costas, né? Cabeça na respiração vai estar alta, ele vai falar para baixar um pouquinho mais a cabeça. Braçada do nado crawl não está finalizando, está um pouquinho curta, ele vai pedir para finalizar, porque essa finalização é importante. No costas, a perna está um pouco funda, pode ficar um pouquinho mais alta, vai facilitar o seu deslize, o deslocamento. Ele vai falar nisso. O aluno não deve se ofender com isso, se melindrar com isso. O aluno deve ver que, junto com os conteúdos novos, peito, borboleta, mergulho de cabeça e outros conteúdos, o professor vai dar uma melhorada, vai dar uma organizada, uma melhorada, né, nesse conteúdo que você já tem. O aluno deve ter um pouco mais, eu vou chamar de humildade, assim, um pouco mais de humildade, a consciência de que as coisas que você aprendeu, por mais caras que elas lhe seja afetivamente, por mais cara que ela seja, podem não estar certas. A pessoa que ensinou para você ensinou aquilo que ele sabia e que ele aprendeu com uma outra pessoa. E às vezes tem erros, tem pequenos erros. Às vezes tem limitações. Às vezes está desatualizada com a nova técnica, com uma técnica mais hidrodinâmica, com uma técnica que a biomecânica moderna indica. Então o aluno deve ter um pouco de paciência com isso, né? Não deve se magoar com isso, né? Tem que ter um pouco de paciência e confiar que o professor vai fazer um bom trabalho, não só nos conteúdos inteiramente novos, mas naqueles conteúdos que eventualmente você já tenha em você. Agora, isso não é só para os alunos, os professores também, eu já vi colegas meus agirem de uma maneira muito pouco sensível a esse aspecto. Eu já vi professor dizer, não, aluno quando vem comigo eu vou ensinar, eu vou começar do zero. O professor, inclusive, resiste a fazer aquela avaliação diagnóstica que eu citei num vídeo meu, que é uma coisa importante, você fazer uma avaliação para saber o que o aluno já traz. E levar em conta isso, você tem que levar em conta isso. Você vai desconsiderar o que o aluno sabe, considerar ele uma tábula rasa? Não, né? Eu acho muito ruim isso. Isso é uma atitude muito prepotente do professor, muito arrogante. Não deve fazer isso. Deve levar em conta, inclusive elogiar. Olha, você conseguiu aprender isso sozinho, você nunca fez aula? Puxa vida, olha, você conseguiu. Então, nós só vamos dar uma melhoradinha. Eu acho que tá bom o que você está fazendo, mas olha, se você fizer assim, vai ficar ainda melhor. E o professor deve levar em conta isso.
e mostrar para o aluno que ele respeita muito aquilo que o aluno traz. E ele está aproveitando isso que o aluno já traz em si e está partindo dali para frente, está dando uma melhorada, né, uma corrigida, tornando aqueles movimentos mais eficientes ainda. Se já tem uma certa eficiência, ficarão ainda mais eficientes. Então eu vejo que às vezes o professor, a atitude do professor também não ajuda nisso. E aí o aluno fica milindrado e impermeável de um lado, e o professor fica arrogante do outro, querendo que o aluno aceite a orientação dele, porque aqui o professor sou eu, ele é o aluno. Como assim? Eu pedi para ele fazer um negócio, ele não quer fazer, eu falo que não está certo, ele diz que está. Né? Aí cria um clima muito ruim. O final disso é o aluno abandonar as aulas. Né? Eu já vi várias vezes acontecer isso, Mas todas as vezes que isso aconteceu comigo, eu agi assim com muita delicadeza, procurei agir com muita delicadeza. Não me lembro de ter perdido nenhum aluno. O aluno acabou ficando, os meus alunos, onde aconteceu alguma coisa disso, acabaram ficando e eu fui conquistando. Isso é um processo, isso leva tempo. Isso leva tempo. Nós, profissionais de educação física, temos que entender que esse processo leva um pouco de tempo, não é de uma hora para outra que o aluno vai confiar em você e vai falar, bom, então as coisas que eu aprendi realmente não servem, essa coisa toda. O aluno não faz isso, o aluno se apega ao conhecimento que ele já tem. Porque foi com esse conhecimento que ele conviveu durante muitos anos, com esse conhecimento que ele utilizou a piscina, o mar, a água até então, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, nós todos temos que tomar um certo cuidado. Alunos têm que procurar ouvir o profissional de educação física com o coração aberto, ouvir com muita tolerância, ouvir com aquela noção de que o professor está lá para ajudá-lo, o professor está trabalhando para isso, para ajudá-lo. Não só nos conteúdos inteiramente novos, mas até naquilo que ele já traz. E os profissionais de educação física que trabalham com natação do seu lado têm que respeitar o aluno e saber que o aluno vai ter que levar um tempo para você fazer isso, para ele digerir esse tipo de coisa, e você vai corrigindo aqui e ali, vai melhorando, né? Reconhecendo tudo aquilo que o aluno traz, né? O empenho dele em se adaptar espontaneamente, nunca teve chance de ter aula de natação e tal, e mesmo assim adaptou-se e com isso pôde acompanhar os filhos na piscina, essa coisa toda. O professor tem que reconhecer isso, tem que reconhecer e trabalhar em cima disso, trabalhar a partir disso. E não querer começar tudo do zero, como se só o conhecimento que ele traz da faculdade fosse o conhecimento correto. Tudo que o aluno traz em si não serve. Não deve fazer isso. É uma atitude muito radical e que não vai levar nada. Não vai levar nada. Vai acabar perdendo o aluno. Era isso só. É quase um conselho, né? Gente da minha idade não resiste a dar um conselho, sabe? Velho não resiste a dar um conselho. É um problema. Mas eu estou dando, são conselhos, assim, sugestões de quem já trabalhou muito em borda de piscina, já enfrentou essas situações e já vi colegas enfrentarem essas situações, e a gente vai amadurecendo dentro da gente essas opiniões. Eu acho que vocês podem se aproveitar dessas ideias, eu acho que vocês vão se dar bem. Tá bom? Por hoje era isso, viu, gente? Obrigado pela sua atenção. Continuem conosco aqui. Deem um like. Gostaram? Deem um like aqui. Ative o sininho. Divulguem o canal para os seus amigos, né? Divulguem o canal para os seus amigos, para os seus colegas, aqueles que participam de grupos no WhatsApp. Passem para os seus colegas, para eles também se inscreverem aqui no nosso canal. Fiquem sempre com a gente aqui. Tá bom? Tchau, até mais.